de afetividade, né? Pelo fato da representatividade, né? E da justeza das bandeiras que defendiam. Então era preciso extirpar o prefeito que vinha implementando uma importante campanha de pé no chão também se aprende a ler. Para entender essa campanha, Natal tinha em 61, logo após a posse de Djalma, que eleito na campanha de 60, foi eleito a partir dos comitês nacionalistas. Esses comitês não se desintegraram, continuaram após a sua posse. E constatava-se que Natal tinha 160 mil pessoas e tinham 60 mil analfabetos, algo em torno de 38% da população analfabeta. Em que assim, o primeiro degrau das oportunidades passa pelo conhecimento, pela alfabetização, né? Então, aquela experiência em que a sua equipe, numa reunião num bairro de Natal, ouviu de um pescador, quando foi informado que foi constatado que era muita gente que não tinha dinheiro para fazer tantas escolas. E foi dito por um pescador, como sugestão: façam sala de aula de chão batido, um palha de coqueiro. Foi daí que surgiu, no retorno da reunião, informado ao secretário de Educação e Saúde, que era uma pasta só na época, o Marcelo Góes, e a partir daí se implementou a campanha de pé no chão, que é um dos exemplos, entre tantos outros exemplos na cultura, né, nas manifestações populares, na capacidade de ouvir as pessoas, de ouvir o povo antes de tomar algumas decisões. Então, era preciso extirpar. Por isso que Natal se deu desde o primeiro momento, né? Eu queria chamar a atenção, como também chamar a atenção de uma formulação que está tendo, que está muito em voga hoje, passados 50 anos depois, 50 anos desse episódio, como alguns apostam na desinformação e na contra-informação, querem aproveitar que a juventude de hoje não viveu aquele momento para dizer que a velha teoria dos dois demônios é que esse golpe veio porque João Goulart ia dar um outro golpe. Para citar uma pessoa insuspeita, um intelectual, um ex-deputado, né, Albino Afonso, na sua entrevista, que está passando aí vários documentários pelo país afora, em várias emissoras de televisão, desmistifica por completo. Como é que estava preparando um golpe se esse golpe já veio sendo engendrado desde 49 na ESG? Se esse golpe já foi o provocador do suicídio de Getúlio Vargas, em 54, portanto, 10 anos antes? Então, qualquer criança de 8 anos, e mais atenta a alguma leitura, sabe que até cronologicamente é impossível. Então, é uma farsa essa tentativa de mostrar para o povo que existia esse golpe como resposta a um suposto golpe que viria. Então, eu queria fazer essa rápida contextualização para fazer a leitura apenas, senhor presidente, não da resolução, porque já foi publicidade em diário oficial, mas da exposição de motivos, da justificativa que eu quero fazer constar, consignando em ata, nessa importante sessão solene, da exposição de motivos, né, da nossa proposta do projeto de resolução, aprovado como resolução 404, de 2014, de 20 de fevereiro, publicada logo de seguida no Diário Oficial, no dia 26 de fevereiro de 2014. Bom, da exposição de motivos. A aprovação pelos 21 vereadores da Câmara Municipal de Natal, ocorrida em 3 de abril de 1964, em que declararam o impeachment e a cassação dos mandatos do prefeito Djalma Maranhão e do vice-prefeito Luiz Gonzaga dos Santos, aceitando os argumentos do Exército Brasileiro, de que o prefeito e o vice-prefeito de Natal, sendo comunistas, estavam impedidos de exercer os seus mandatos, constituem equívocos diante do caráter democrático deste país e desta Casa de Leis. Portanto, a presente propositura se justifica pela necessidade de restabelecer a verdade histórica vista sob o prisma do sufrágio universal, símbolo da soberania popular. Segundo o livro 1964, aconteceu em abril, da escritora potiguar Maílde Pinto Galvão, publicado pela editora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, segunda edição em 2004, folha 51 a 53, aspas. No dia 3 de abril, o Diário de Natal divulgou as prisões efetuadas, noticiando a decretação do impeachment pela Câmara Municipal. Dizia a notícia, também aspas, às 17 horas, patrulhas do Exército comandadas por oficiais simultaneamente prenderam nos respectivos gabinetes, na Prefeitura e na Câmara Municipal, o prefeito de Djalma Maranhão e o vice-prefeito Luiz Gonzaga dos Santos, conduzidos
inicialmente para o QG da guarnição, Praça André de Albuquerque. Foram recolhidos aos 16 RI, onde permanecem. Logo depois, o Comando Militar informava à Câmara que, sendo o prefeito e vice-prefeito comunistas, estavam impedidos de exercer seus mandatos. Fecha aspas do Diário de Natal. Continuando. Diante dos fatos, a mesa da Câmara solicitou do Comando Militar que a comunicação fosse feita por ofício, permanecendo o Legislativo reunido. Já por volta das 22 horas, chegou à Câmara o ofício do Coronel Mendonça Lima, nos termos da comunicação verbal anterior. Em seguida, ainda secretamente, decidiu a Câmara aceitar a denúncia do Comando Militar, iniciando um processo de impeachment, ao mesmo tempo em que, conforme determinação do Exército, considerava vagos os dois cargos. Era preciso destruir a linha sucessória, por isso o prefeito e o vice, para se abrir processo de ataque à democracia e ao nosso povo. O mesmo jornal publicou o texto da declaração do impeachment. Termo da declaração dos 21, impeachment. É o seguinte o inteiro teor da declaração firmada pelos 21 vereadores da Câmara Municipal de Natal, em que decidiram o impeachment do prefeito de Djalma Maranhão e vice-prefeito Luiz Gonzaga dos Santos. Aspas. Declaramos que votamos o impeachment do prefeito e vice-prefeito por estarmos certos de que estamos defendendo a democracia que se define na liberdade de pensamento individual. Tomamos tal atitude por não estarmos coagidos por ninguém e reconhecemos a plena vigência da democracia. O texto da declaração, após vários debates, foi proposto pelo vereador José Godeiro, sendo aceito por unanimidade dos edentes. O então presidente da Câmara, vereador Raimundo Elpidio, assumiu interinamente o cargo de prefeito. Assim, por uma simples ordem militar, foram cassados os mandatos do primeiro prefeito e vice-prefeito eleitos pelo voto popular na cidade de Natal. Fecha aspas da contribuição da escritora Maílde Pinto Galvão. Conclui a escritora. Aspas. Para nós, restou a sensação de que a vida fora interrompida para ser retomada entre as ameaças, perdas e insegurança. A partir daquela tarde, amigos e companheiros sumiam e apareciam nas prisões. Alguns conseguiam fugir, mas apenas retardavam o momento de serem levados presos para os quartéis. A cidade dividia-se entre vitoriosos e derrotados, entre os democratas silenciosos e os entusiastas do novo regime, que eram massificados pelas promessas de redenção política e econômica do país. Essa é a contribuição da escritora Maílde Pinto Galvão a esse debate. A presente iniciativa, nessa Casa Legislativa, Câmara Municipal de Natal, se fundamenta nas proposições discutidas e propostas pela Comissão Municipal da Verdade, Luiz Inácio Maranhão Filho, em que pese o lapso temporal, é indubitável o dever dos atuais representantes do povo de aprovar o presente projeto de resolução, reconhecendo o triste erro e restabelecendo ao prefeito de Djalma Maranhão e ao vice-prefeito Luiz Gonzaga dos Santos, ainda que simbolicamente, a condição de eleitos impedidos de exercerem seus mandatos por desígnios autoritários sem nenhuma legitimidade. Nesta questão, é importante salientar que o presente tributo fará justiça histórica a esses dignos representantes populares, mesmo que de maneira simbólica, levando-se em consideração que Djalma Maranhão e Luiz Gonzaga dos Santos foram detentores dos primeiros mandatos de prefeito e vice-prefeito, respectivamente, eleitos pelo voto popular na cidade de Natal. Nesse sentido, o princípio do sufrágio universal, como coluna mestra, restou violado, porquanto legitimamente eleitos foram sumariamente retirados de suas cadeiras como prefeito e vice-prefeito por ato de rara arbitrariedade, em período que se esperava de plenitude democrática, quando implementavam políticas públicas voltadas aos legítimos interesses do povo natalense. Esta situação, na atualidade, deve ser reparada historicamente e, inclusive, já é realidade, no que se refere à homenagem prestada ao ilustre Luiz Carlos Prestes pela Resolução do Senado número 12, de 2013, publicada no Diário Oficial da União, de 19 de abril de 2013, que declarou nula a Resolução do Senado 09, do dia 9 de janeiro de 48, que havia extinguido o mandato do senador Luiz Carlos Prestes, do Partido Comunista do Brasil, PCB. Respeitante ao prefeito Djalma Maranhão e ao vice-prefeito Luiz Gonzaga dos Santos, que foram legitimamente eleitos e se tornaram vítimas
da ditadura militar, tendo seus mandatos tomados e seus direitos políticos cassados por ato desta Casa Legislativa, deve ser adotada a mesma solução com a finalidade de reparar a injustiça e prestar um tributo, mesmo que de forma simbólica, mantendo-se os nomes dos mesmos pelo período do mandato para o qual se elegeram como representantes do povo. É dever de justiça desta Casa restabelecer, portanto, ainda que simbolicamente, os mandatos daqueles que, eleitos pelo povo, foram injusta e ilegalmente impedidos de governar a cidade do Natal. Portanto, contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente projeto de resolução, que reputo de grande interesse público do ponto de vista histórico. Era isso que tinha a colocar, senhor presidente, e dizer que essa casa, vários colegas, foram mais de 10 vereadores, que subscreveram o pedido e a unanimidade dos presentes do dia, mas tenho certeza, se tivesse aqui também os 29, né, acho que tinham 25 vereadores presentes, se eu não me engano, foi a totalidade, né, votaram favorável a esta matéria. Então, eu queria fazer esse registro, senhor presidente, pelo conteúdo histórico e por dizer que essa casa é preciso. Ontem no debate na universidade, a gente lembrava no Departamento de Ciências Sociais lá com o professor Alípio, em que trazia esse debate, dizia que a Câmara aprovou por unanimidade a homenagem a Djalma e a Luiz Gonzaga. Mas para entender o contexto histórico, a Câmara de então também aprovou por unanimidade. Então é preciso que nós extraiamos as lições para não repetir nossos erros, para nos repetir os erros que fomos obrigados a enfrentar, né, em nosso país, em nossa história, sobretudo em histórias mais recentes. É isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Gostaria de registrar a presença do senhor secretário-chefe do Gabinete Civil, secretário Sábio Raca, senhor Roberto Furtado, ex-vice-prefeito.